Deus querido, mais uma vez, Pai, nós agradecemos por tudo, mesmo que nosso coração hoje está apertado, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e só temos que dizer que o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigada por mais essa reunião, por mais esse aprendizado. Use a vida da sua filha, Pai, para nos engrandecer ainda mais. Obrigada pela sua presença, obrigada por cuidar de cada um de nós. Alcance as vidas que irão ouvir essa live depois. Em nome de Jesus, só temos que te engrandecer e te agradecer. Amém. Amém. Deus é bom. Bom dia, Linda Laura. Bom dia, Clifton. Bom dia, Débora Borelli. Bom dia, Nilce, que está conosco. Então, sem demora, nessa quarta estratégia, eu quero te convidar. Já pegar papel, caneta, bloco de anotações, o que você puder nesse momento, para estar aprendendo mais com a nossa boneca de porcelana, aquela que o senhor tem feito forte todo o tempo, Zita Guimarães. Vem para cá! Minha amiga Zita Guimarães, falar conosco nessa quarta. Permita que Deus te use mais uma vez, porque eu quero aprender através da sua vida. Amém, irmãos. Amém. Graça e paz a todos. E hoje, mais nessa quarta estratégia, nós só temos que louvar o Senhor, glorificar e agradecer, reconhecer que Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. E hoje, a palavra que eu venho trazer hoje, né, está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deis fruto, e que esse fruto não se perca. Então, tem uma frase que diz que nós somos todos iguais, né? Deus criou os seus filhos, todos iguais, mas a diferença são as nossas escolhas. E escolher algo é ver ter vários objetos. Quando nós queremos escolher algo, a gente vê vários objetos e escolhe o melhor. Geralmente é assim que funciona, né? Se a gente não tiver o entendimento, a gente vai escolher errado, mas a gente tem que escolher o que é certo. Mas a gente está falando aqui de uma escolha de Deus, uma escolha de Deus, que Jesus falando aqui, que era justamente para nos saber que nós não somos qualquer coisa, mas nós somos algo que Deus que escolheu, a escolha de Deus. A gente pode dizer que nós somos a escolha de Deus, foi Ele que nos escolheu. Então, era algo que não foi nós que, eu decido fazer o que eu quero, porque eu não tenho querer mais. Quando tenho querer, quando eu estava antes nas trevas, que eu fazia o que eu queria e fazia coisa errada. Mas quando você conhece a Jesus e começa no decorrer da caminhada cristã, aprendendo na palavra, aí você já tem outra visão da sua vida aqui na Terra, dos seus propósitos, daquilo que você tem a viver, porque aquilo que Deus tem, te escolhe, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. E quando eu vi esse versículo assim, algo me chamou a atenção, porque aí eu quero ir lá para Ruth, capítulo 1, no versículo 16, que diz assim, no versículo 16 ela diz assim: Aonde fores, aonde fores, irei eu também. Onde ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Foi uma escolha que Ruth falou ali para Noemi. A gente vê que a história de Ruth é uma história muito interessante, e a gente vê o quanto ela entendeu que ela seria uma dessas escolhas de Deus, que ela seria um dos, então, e ela exerceu o papel dela. A gente sabe que a palavra de Deus diz que Ruth era de Moab, né? Ela é uma boa moabita,
E ela não conhecia Deus, ela não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Lá eles serviam o Deus, um Deus, né? Vários deuses, né? Porque lá tem Deus para todas as necessidades. E ali ela foi criada daquela forma. Então, Ruth era uma criança muito bonita, ela nasceu muito bonita, e na época lá, que eles sacrificavam crianças, o pai dela, o pai da Ruth, por ela ser uma pessoa muito bonita, o pai a vendeu ela lá para os sacerdotes, aqueles que separavam as meninas mais bonitas para sacrificar lá para o deles lá, que era o deus Moloque. E ali, Ruth foi uma das escolhidas pelo pai levar a filha para vender. Era uma família muito pobre. E ali ele levou a Ruth, né, escolheu a sua filha e levou para vender, para que ela fosse preparada para esse sacrifício. E ali era uma alegria para as famílias quando uma das crianças, quando alguém tinha uma filha que se era sacrificado, no caso, que poderiam ofertar para o deus Moloque. E isso eles levaram ela para lá, para esse preparo. Naquele momento que foram ver, tinha várias meninas lá, e uma delas, a Ruth, foi escolhida para esse determinado sacrifício. E Ruth ficou muito alegre, ficou feliz porque ela foi escolhida e, e ela seria preparada ali para ser sacrificada. No dia que era para ser o sacrifício de Ruth, chamaram ela, né, diante de outras meninas também, escolhida por um outro sacerdote lá, escolhida por um outro lá e estava examinando as meninas. Aí, primeira foi a Ruth. Quando a Ruth deu o passo para chegar, para levarem ela para ser sacrificada, viram uma mancha no braço dela. E aquela mancha, ela disseram assim: ah, você não pode porque você tem uma mancha. E ela disse: não, mas eu não tinha essa mancha. Aí, mas olha aqui, tá aqui no teu braço. Uma mancha preta apareceu no braço dela. E aí ela, por essa mancha, vou tirar, mas não conseguiu. Aí disseram que ela não poderia mais. Aí escolheu outra menina e a Ruth baixou a cabeça, triste, e aí saiu e foi outra menina sacrificada no lugar dela. E ali ela disse que ela sai, né? Então, como ela era muito bonita, era uma escolhida das pessoas sacrificadas, ela não podia ser sacrificada por causa da mancha, ela foi ser sacerdotisa, ser preparada também para ser sacerdotisa, para trabalhar na obra. Então a gente vê que desde ali, assim, Deus já tinha algo na vida da Ruth, como tem na vida de cada um de nós. E muitas vezes nós não entendemos o nosso propósito. Por que que certas coisas acontecem, né? Diz assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas é algo que Deus ele fez essa escolha para cada um de nós. E a gente precisa ter esse entendimento para que isso não seja peso para nossas vidas, para que a gente possa saber que a escolha não foi nossa, mas foi uma escolha de Deus. E Ruth foi justamente essa pessoa que Deus escolheu naquele mundo lá na época, né, dos Moabitas, né, que veio da descendência de Ló. E ali, Ruth foi ser preparada para ser sacerdotisa. E ali aí vem a família da Noemi, né, que saiu de Belém, é como se saísse do aprisco ali, né, e voltasse ali, fosse ali para Moabe, né, a terra ali dos deuses ali, dos Moabitas, onde eles não adoravam a Deus. E
E ali Noemi vai com a sua família para lá, né? Como a gente sabe muito bem, vai com a sua família. E um dos filhos, chamado Malom, quando ele chegou na cidade lá de Moab, ele foi trabalhar lá no palácio onde Ruth ela estava sendo preparada. E ali Ruth, ela conheceu o Malom, ele era um jardineiro, e ela conheceu, e ela é muito linda. E ali ele ficou admirado pela beleza dela e se apaixonou por ela. E ele tentou conversar com ela, mas ela tinha um coração humilde, né? Deus já estava preparando a Ruth. E ali ele foi e chegou até ela e conversou com ela e começou a indagar sobre os costumes ali. E disse para ela por que que ela, sendo uma moça tão bonita, ela estava sendo preparada para servir esse Deus, essa deusa lá, né? E ali ela contou a história, né, de como aconteceu, que no início ela saiu deixou de ser sacrificada, que seria muito bom para ela. E ele começou a falar de Jesus, de Deus para ela, né? Começou a dizer que ele servia um Deus único, que não precisava disso, sacrifício de criança e tal. E ela não entendia, até que ela começou a entender, e ali ela começou a gostar, né? Gostar dele, do Malom e das palavras que ele fazia. Fazia diferença ali naquele lugar. Então a gente vê o propósito de Deus na vida da família de Noemi, de levar, de ir também para essa cidade, né? Sair da cidade, porque alguém estava lá para ser resgatado, alguém estava lá para que o Senhor se deixasse ali ser conhecido por ela, pela Ruth. E ali nesse dia que eles conversam mais, tem mais intimidade, ela começa a querer saber mais de Deus, e haver um sacrifício ali naquele dia. E ali ela era uma das responsáveis que estariam ali perto, né, do altar onde eles iam sacrificar a criança. E na hora que eles vão sacrificar a criança, ela lembra das palavras que Malom falou para ela sobre Deus, que não era bom sacrificar a criança, aquilo ali não tinha nada a ver e tal. E ali ela dá um grito, quando ela grita, ninguém entende. Ela corre lá no altar e desamarra a criança, tira ela de lá e sai correndo. E tira a criança lá de cima e as pessoas lá, as autoridades lá, os sacerdotes não entendem, porque Ruth era muito conhecida, ela se destacava lá nisso, por ser uma sacerdotisa muito bonita, porque ela estava sendo preparada. E ali a gente vê que ali Deus já estava tratando realmente na vida de Ruth para que ela saísse, não permitisse aquela prática ali. E ali ela sai e e eles começam a persegui-lo, perseguem ela, e ali Malom sai também com ela e sai correndo, e aí eles atiram e pegam em Malom. E Malom muito ferido, e aí Ruth vai cuidar dele. E ali, quando a Ruth entende que ele pode morrer, ela pede para casar, para ela se casar com ele. E quando ela se casa com ele, né, e faz o casamento dela com ele. E ali, depois, logo que eles se casam, Malom morre. E ela ali, ela vai para a casa de Ruth, né, porque no palácio não queriam mais ela. Era ali estavam perseguindo ela, mas com isso ela saiu do palácio e foi para a casa da Ruth. E começou a aperfeiçoar mais o costume em aprender mais de Deus. E ali a gente vê que é justamente o ensinamento de Ruth para a vida, pregando a palavra de Deus ali na casa dela, de Noemi, e Noemi explicava mais e mais, e aquilo foi crescendo mais no coração de Ruth, até que, né, Noemi já estava sozinha, já tinha perdido seu marido, os 2 filhos dela, que tinham outro filho, mas falando só da Ruth, e ali a gente vê que Noemi chega no momento que ela não quer mais ficar ali, porque ela não tem mais ninguém, ela quer voltar para sua cidade, e ali eles voltam, e ali ela despacha as noras, mas a Ruth sempre não quis mais ficar na cidade de Moabe, mas quis acompanhar Ruth, acompanhar Noemi, porque Noemi tinha algo
diferente, que era a presença de Deus. E era isso que Noemi passava para Ruth. E isso ela dizia que ela queria esse Deus. Que isso, eu digo assim, entendeu a escolha de Deus para a vida dela. Porque tudo o que aconteceu, que ela foi impedida de ser sacrificada, já era o propósito de Deus na vida dela, porque ela era uma escolhida. Porque a gente não entende, né, que muitas vezes a gente diz, por que que eu passei por tanta situação, por tanto momento que não era mais para estarmos aqui, digamos assim, não era para estarmos mais aqui nessa terra. Mas o Senhor sempre nos livrou, sempre nos deu livramento, mesmo quando estávamos em trevas, porque diz assim: eu sempre estarei com vocês, eu sempre estou com vocês, eu nunca abandono vocês, vocês nunca estão sozinhos, porque, como ele falou para Ezequiel, você escolhido no ventre da sua mãe, você já foi uma escolha do céu, você não foi uma escolha depois que chegou aqui pelas suas atitudes, ou pela maneira que você andava, ou porque você era muito rebelde, Deus de repente olhou para você e tipo, vou escolher isso aqui. Não, não foi dessa forma. Foi algo escolhido de Deus e Deus dá toda a ferramenta para que possamos viver essa vida correta diante de Deus. Por isso, nós temos a palavra de Deus. Por isso, Deus nos leva a caminho que a gente muitas vezes não entende e até mesmo a gente diz, eu não, nunca sonhei viver o que eu estou vivendo, mesmo passando por situações, por luta, por situações que para a gente é luta, deserto para nós é difícil, mas para Deus é crescimento. Então, quando nós entendemos o nosso propósito e a escolha, que não foi nossa, mas foi escolha de Deus, que tem um propósito nessa escolha de nós termos, de nós levarmos, darmos fruto, e esse fruto permaneça. Ele precisa permanecer, esse fruto que Deus ele nos escolheu, porque como ele fala, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que precise, que pedirem em seu nome. Então há um propósito nessa escolha de Deus para nossas vidas. É uma escolha. A gente tem os nossos filhos, nós não escolhemos os filhos que nós temos. Deus escolheu para nos dar, né? Nós também não escolhemos os nossos pais. Foi Deus que escolheu para nós. Então, são coisas que nós escolhemos o nosso cônjuge, sim, escolhemos. Ali a gente tem que louvar ao Senhor, porque foi algo que atraiu o nosso coração. Então, a gente precisa demonstrar essa gratidão a Deus através de nós fazermos a vontade de Deus, de nós conhecermos ao fundo a palavra de Deus, para que verdadeiramente a gente possa agradar o coração de Deus, vivendo os propósitos de Deus nessa terra. E aí ali a gente vê que na história de Ruth, a gente vê como ela permaneceu firme, mesmo ela sendo perseguida, porque mesmo quando ela chegou na cidade de Noemi, na terra de Belém, ela foi perseguida, porque todos sabiam que ela era uma moabita. E aí eles não tinham certeza da conversão de Ruth. Eles sempre achavam que ela tinha levado uma imagem na sua mala, que ela tinha levado alguma coisa, e que ali Noemi tinha se desviado da palavra, que Noemi também já tinha se corrompido, ali já estava servindo outros deuses, não era o Deus verdadeiro, e por mais que ela explicava, houve uma perseguição na vida de Ruth ali também, quando elas chegaram lá na cidade de Belém, porque em todo lugar que muitas vezes a gente vai, que as pessoas não conhecem não conhecem Deus verdadeiramente, não entende que alguém que servia a outro Deus pode mudar, pode adorar o Deus Todo-Poderoso depois que conhece, que é Deus que faz isso no nosso coração.
Através da escolha de Deus, Ele nos lava, como Ele fala, Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos ensina, Ele nos dá uma medida de fé, Ele nos dá uma medida de amor, para que nós possamos desenvolver aquilo que Ele tem nos entregue na nossa vida, como a graça de Deus, o favor de Deus para a nossa vida. E aí, no decorrer da nossa caminhada cristã, a gente vai entendendo o propósito de Deus na nossa vida. E isso a gente tem que entender realmente através da palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra, é como se a gente vai conhecendo aos poucos Deus. Mas a gente vê que é o que está por trás da letra. É o que está por trás da letra, que a letra é superficial. A gente tem que procurar justamente na presença do Espírito Santo, para que ele venha revelar aquilo que Deus tem para entregar para cada um de nós. E isso tudo é para quê? É justamente para que quando nós, na nossa oração, seja uma oração que a gente vê a diferença, que a gente vê a presença de Deus, para que possa fazer efeito, digamos assim, possa ter efeito naquilo que a gente está pregando, orando, falando, né? Que tem um louvor que até fala assim que eu não quero ser mais uma em meio à multidão, eu quero fazer a diferença, eu quero orar e ver acontecer, e eu quero seguir, não ser guiado pela minha emoção, mas por aquilo que Deus tem para a minha vida, que Ele está me ensinando. Então, é buscando em Deus essa direção, sendo direcionado, tendo a certeza de que somos essa escolha de Deus. Somos escolhidos, somos aquele que Ele colocou no coração dele. Então, somos do coração de Deus. E isso tem que ser algo que nós devemos dizer. Eu sou muito privilegiada de saber que Deus, Ele tem esse amor pela minha vida, pelo esse carinho, essa dedicação. Por isso que tudo que a gente coloca diante de Deus, Ele nos ensina. Aquilo que a gente não sabe fazer, Ele nos ensina, Ele nos orienta, né? A gente tem estudado aqui Provérbios e o quanto Deus tem mudado a nossa vida em relação ao nosso comportamento, em relação até mesmo ao nosso falar, o nosso deixar de falar. Isso é o Espírito Santo agindo na nossa vida, nos ensinando uma vida diferente, algo para a gente viver os propósitos de Deus, a escolha de Deus. E no 37 aqui, no 17 aqui, do mesmo capítulo, ele fala: o que eu mando a vocês é isso, amem uns aos outros. Esse amor, esse mandamento que Deus tem nos dado, de nós amarmos uns aos outros, orarmos pelos nossos irmãos, né? Então, saber que oramos e entregamos na mão do Senhor, porque nós não sabemos o que é melhor, nem mesmo para nós mesmos, mas nós colocamos na mão do Senhor porque nós cremos num Deus que nos deu até mesmo a oportunidade, nos levar a conhecer algo que Ele quer fazer na nossa vida. Porque tudo que, até mesmo quando nós ensinamos, nós aprendemos, porque primeiro a gente aprende e depois a gente ensina. Então, esse é propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Quando nós entendemos que nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós entendemos que foi para esse propósito que Ele nos criou, que Ele nos escolheu, as coisas fluem. Ele nos dá entendimento, coisas que às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não vou conseguir, como é que eu vou fazer tal coisa? E aí você para, e aí Deus vem e começa a ministrar no teu coração, e começa a dizer como você tem que fazer, como você tem que agir, ó, vai por esse caminho. Não, não faz assim, faz assim. É assim, dessa forma vai ficar melhor. E aí você vê que é como se fosse algo que abrisse assim o teu entendimento. E isso a gente vê que é coisa de Deus na nossa vida. É o cuidado de Deus. É a mão de Deus dando toda a ferramenta para que a gente venha fazer o trabalho de Deus aqui nessa terra.
porque ele já fez tudo por nós. Jesus disse, já está tudo consumado. Eu já fiz tudo. Então, tudo que está aqui na terra, nós podemos fazer porque Ele está conosco. Ele está nos orientando, Ele está nos dando a direção que Ele quer. Por isso, possamos sempre declarar quem Deus é na nossa vida. Como diz lá em 2 Samuel, no capítulo 22, se não me engano, 22, lá no versículo 30, que ele nos dá até mesmo uma ferramenta para nós lutarmos, que as lutas que vem nos dá a ferramenta, é esse Deus que é a nossa rocha, esse Deus que está sempre conosco, é o nosso refúgio, que é o nosso socorro bem presente. E a gente vê o cuidado de Deus para a nossa vida, com a nossa vida, com a nossa família, com tudo aquilo que pertence a nós, Deus, Ele cuida. Por isso, quando nós somos fiéis a Deus, Deus, Ele guarda tudo aquilo que nós temos. Ele guarda, Ele protege, Ele não permite que o inimigo venha querer destruir, porque há uma proteção, há um escudo, né? Quando a gente ora as armaduras de Deus na nossa vida, a gente ali está protegido. Então, a gente precisa ter essa certeza de quem Deus é na nossa vida e quem nós somos em Deus, que nós somos esse povo escolhido, esse povo eleito, esse povo, essa geração que o Senhor escolheu, um povo santo. Olha como ele nos chama de um povo santo, um povo separado, separado não para pecar, para fazer coisa errada, mas para ser um povo santo do Senhor, para que nós venhamos glorificar o nome dele, para que nós venhamos reconhecer que Deus é a escolha, nos escolheu. Por isso, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias, dar louvor ao Senhor, dar honra e sempre continuar firme, nunca desistir, nunca perder as oportunidades que nós temos a cada dia, a cada dia estudar a palavra, a cada dia fazer o nosso devocional, a cada dia consagrar o nosso dia, consagrar a nossa noite quando vamos dormir, consagrar o mês, consagrar o ano. Por isso entramos o ano de joelho, adorando ao Senhor, consagrando isso. Nós devemos fazer todas as coisas que chegam até nós, as nossas finanças, o alimento que nós compramos, para que não se estrague, para que dê para a gente consumir tudo, para que a gente possa ter para dar e nunca para emprestar, nunca para mendigar, nunca para pedir nada, porque Deus tem nos dado essa sabedoria. Então, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Esse é o propósito de Deus. E a gente vê o quanto Ruth fez parte ali da genealogia de Jesus Cristo e o quanto Ruth fez essa, né, escolha, é uma escolha de Deus, e com tudo que aconteceu na vida de Ruth, desde quando criança, com tudo que tinham planejado para a vida dela, Deus, ele disse não, essa daqui não. E ela, a gente vê que Ruth é alguém assim tão, eu vi assim na história de Ruth algo assim tão real e tão diferente assim como aconteceu na vida dela. A história dela é mais longa, assim, é mais no profundo, tem mais coisas sobre a vida dela. Mas a gente vê assim sobre essas escolhas de Deus, sobre Deus já sonhou com ela desde a barriga da mãe dela, mesmo sem os pais entenderem, mas e tudo houve um propósito na vida de Ruth. E Deus assim cuidou dela com tudo ali que ela poderia ter feito de errado, mas Deus, no seu propósito, naquilo que ele tinha determinado para a vida de Ruth, tudo aconteceu. E ela, realmente, depois ela encontrou a alegria, a felicidade, porque ajudou a sua nora, a sua sogra, e foi algo assim que era uma dedicação dela a Deus, uma alegria no coração dela de servir a Deus, e ali Deus escolheu o seu esposo, né? E ali ela viveu
feliz para sempre, que é isso que Deus quer para a nossa vida. Que possamos ser sempre felizes, viver em novidade de vida. Então, que a gente possa entender quem nós somos em Deus, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E nós devemos fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E que possamos sempre ter esse coração diante de Deus para receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar, como Paulo fala, que nós devemos nos alegrar nas tribulação, porque isso é crescimento para a nossa vida. Então, essa palavra que Deus colocou no meu coração para que eu trouxesse hoje para essa igreja. Amém? Aleluia! Glória a Deus pela sua vida, Zita. Glória a Deus. Nós somos escolhidos, né? E tamanho é o poder de uma escolha, escolhida por Deus, e agora você tem a decisão, o livre-arbítrio de escolher seguir esse Deus que já te escolheu. Obrigada, Zita. Meu Deus, que história, hein, gente? Viajei. Zita, que engraçado, porque eu falei, Senhor, tu és muito maravilhoso mesmo. Porque o livro da vez que está aí para a gente poder estudar aí depois de Provérbios é o livro de Ruth, né? E vem Zita nessa quarta estratégia trazendo aqui. Ai, Senhor, Deus de confirmação. Bom, gente, sexta-feira é a primeira sexta do mês e é sexta de ceia. Então, eu convido você a estar aqui sexta-feira pela manhã para a gente estar ceando junto, sentando à mesa, um lugar para você nessa mesa também, viu? Então, bora que bora. Obrigada, Zita, por essa parte de estratégia. Silvana, ora aqui pela vida da Zita, da nossa boneca de porcelana, que o Senhor continue enchendo essa mulher com essas histórias que só o Senhor pode nos contar. Vem para cá, Silvana. Ô, Glória, meu Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais esses ensinamentos, obrigada por tua presença. E eu quero, Senhor Deus, te pedir, Pai, que o Senhor continue, Senhor Deus, dando as estratégias para que a Zita saiba esmiuçar da tua palavra, reter tudo e transbordar para nossas vidas. Dê a ela saúde, paz, dê a ela, Senhor Deus, para venha suprir todas as suas necessidades. E, Senhor Deus, que ela viva a geração dela com todas as suas bênçãos, glória, louvor e poder. A ti toda honra, glória e louvor, no teu nome, o nome do nosso Jesus, único, suficiente, e Salvador, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, família. Obrigada, Zita Guimarães. Um beijo no seu coração e até amanhã na quinta de oração. Obrigada, Lila. Amém.